Hoje eu vou trazer 2 livros de criatividade que eu acho que todo mundo deveria ler. O primeiro deles é A Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, da Elizabeth Gilbert. Ela é autora de Comer, Rezar e Amar. Então essa mulher é incrível. Eu não sei se você se considera ou não uma pessoa criativa, mas eu acho que a criatividade vai muito além do que você trazer um projeto super inovador para o mundo. A criatividade, no jeito que eu enxergo, é você olhar para o mundo de uma forma encantada. É como se a sua criança interior, sem julgamentos, totalmente livre, totalmente aberta, feliz, entusiasmada, estivesse enxergando a vida e todas as possibilidades. Para mim, ter uma vida criativa é ter uma vida leve, sem tanto julgamento, sem tanta rigidez. É ter uma vida mais aberta, flexível, encantada mesmo. Quando você olha para o mundo e os seus olhos brilham. É quando você se dedica a fazer as coisas com paixão. É quando você se entrega para a vida. A gente pode escolher ter uma vida criativa e não necessariamente trabalhar com criatividade. Porque nas ações simples do seu dia a dia, você consegue ser criativo. Na hora de montar uma mesa, na hora de preparar a sua comida, na hora de acordar e os rituais que você vai fazer ao longo do dia, na sua forma de enxergar o mundo, na sua forma de comunicar com as pessoas. É aquela coisa diferente que você faz que foge do óbvio, que foge daquela visão quadrada. Para mim, a criatividade não é só um dom, é uma forma de viver. Esse livro é dividido em 6 partes, que são os ingredientes essenciais da criatividade. Então, coragem, encantamento, permissão, persistência, confiança e divindade. E logo no começo, ela fala que o nosso medo de ser criativo, de ousar, de inovar, de olhar para a vida com encantamento, com paixão, o medo é muito chato. Porque se eu não for criativo, eu vou então viver as mesmas coisas todos os dias, sem nenhuma profundidade. Assim, se eu me enxergar como uma pessoa não criativa e até simplória, fraca, eu vou estar defendendo a minha fraqueza na vida. É nisso mesmo que eu quero concentrar todo o meu esforço, minha energia? Então ela começa com esse questionamento. E o que eu acho incrível é que ela fala que o mundo não é só habitado por pessoas, animais, plantas. Ele é habitado também por ideias. E as ideias, elas passeiam pelo mundo. E se ela passou por você e você não aproveitou, ela vai procurar outra pessoa. Porque o objetivo das ideias é o de se manifestar. Elas precisam encontrar alguém que esteja receptivo para se manifestar. E o nome, A Grande Magia, quer dizer que as ideias são uma pura magia mesmo. A gente tem que enxergar as ideias como algo divino. Eu acho tão bonito esse pensamento que ela fala que as ideias passam a eternidade rodopiando à nossa volta, buscando parceiros humanos disponíveis e receptivos para ajudarem elas a se manifestar. E ela fala que a gente não tem que ter medo das nossas ideias, porque geralmente a gente tem uma ideia incrível, mas a gente tem medo de colocar ela em prática muitas vezes. E que a gente tem que ter medo dos nossos demônios, não dos nossos dons. Que mesmo que você tenha medo ou receio, você recebe a sua ideia com muito respeito e curiosidade. Então olha para sua ideia, olha para o que você teve de ideia, fala assim, tá bom, eu te respeito muito e eu tô mais curioso, o que mais que você quer me contar? Você não precisa lidar com isso com drama, com medo. E ela também traz a ideia do estado de fluxo que a gente fica quando a gente é dominado por uma grande ideia e a gente começa a realizar aquilo, que é muito gostoso, né? O estado de fluxo é o estado de flow, quando você nem vê o tempo passar, você fica ali preso, imerso naquela atividade, sem ver o tempo passar. E é como se você tivesse sido habitado por um bom daimon, né? Que é a eudaimonia. É como você ter um guia espiritual criativo, divino, tomando conta de você. E ela chama tudo isso de encantamento. E o encantamento, a inspiração, ela vem do nada. Então a gente precisa estar aberto, a gente precisa deixar ela vir e deixar ela ir também. Porque muitas vezes eu quis viver sempre criativa, sempre encantada,
Mas não dá para viver assim. É como se fosse um gênio que ele aparece e depois ele vai embora. E aí você não precisa ficar desesperado para ter esse gênio sempre por perto de você. Aceita o movimento dele. E ela fala, até em outro lugar aqui do livro, que você tem que estar pronto para ele chegar. Então, de qualquer forma, você levanta, você se arruma, e quando você se arruma com muito gosto, é como se você estivesse cativando esse gênio. Olha que doideira, mas é incrível, né? Tem uma frase aqui no livro que fala assim: basta que um homem se vista para que suas ideias se vistam ao mesmo tempo. E às vezes, se você não tá muito inspirado num dia que você precisa, tá? Vai e se arruma e volta à sua tarefa. Sempre funciona. Ela fala que a gente precisa seduzir a grande magia e ela sempre voltará pra gente. Outra frase que foi uma pancada pra mim é essa aqui, ó. Quando meus demônios pessoais assumem o controle, sinto meus anjos criativos se afastarem. E logo depois ela traz uma frase que me representa assim completamente. Vê se você se identifica. Meu desejo de trabalhar, de colaborar com a criatividade da maneira mais íntima e livre possível é meu maior incentivo pessoal para lutar contra a dor, contra meus demônios internos e levar a vida mais saudável e estável que eu puder. Por quê? Porque eu preciso estar pronta. Eu preciso estar pronta para a criatividade chegar. Não tem nada mais gostoso quando vem aquela inspiração e você começa a enxergar a vida numa forma mais colorida, de uma forma mais brilhante, e você começa a fazer as coisas de uma forma mais entusiasmada. Então, eu decido levar uma vida saudável e estável, porque eu quero estar sempre pronta, sempre preparada para essa inspiração chegar até mim. E eu me comprometo a lutar contra as minhas dores, contra os meus demônios, porque todo mundo tem os seus demônios internos, todo mundo tem aquelas frases que chegam, aqueles pensamentos, aquelas crenças que limitam a gente, que deixam a gente mal, que tiram a gente do caminho certo. Então eu me comprometo a lutar contra tudo isso e me esforçar para estar cada vez mais pronta para a criatividade estar sempre perto de mim. O meu desejo, e o desejo dela, ela fala aqui também, é que a criatividade esteja sempre perto de mim, que eu viva sempre nessa aura apaixonada. Mas tem dia que a gente não tá. Tem dia que a gente tá assim, nem um pouco inspirado. A gente nem sabe o que a gente veio fazer aqui, o que a gente tá fazendo aqui, e tudo bem. Mas a gente continua trabalhando porque a gente acredita que a criatividade tá sempre tentando nos encontrar. Enfim, é um livro lindo sobre criatividade, mas é para todo mundo. É um livro inspirador. E eu gostaria que todo mundo lesse com calma, com entrega, com presença, para você sentir tudo isso transformar a sua vida. Todo mundo sabe que eu adoro ler, então eu quero sempre trazer aqui no canal incentivo à leitura, referências de livros legais. E eu quero que vocês deixem aqui pra mim também um livro que te transformou, um livro que você acha super legal. Eu vou adorar saber. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. E a gente se vê na semana que vem.